grandemente, irmãos. Os irmãos podem se sentar. Momento da palavra neste momento. Deus está abençoando, Deus está visitando a sua vida, eu creio. Estamos sentindo a unção aqui e está com você com certeza. Irmão Luiz Fernando, vem aqui por favor. Hoje a palavra de Deus estará a cargo desse nosso irmão. Cremos que o Senhor falará profundamente ao nosso coração. Após a palavra, teremos mais momento de oração e de busca ao Senhor. E cremos que Deus estará fazendo milagres no nome de Jesus. Deus te abençoe, meu irmão. Graça e paz, amados. Dia corrido hoje, tenho certeza que para muitos foi, né? Para mim também. Apesar que a minha correria, né, começa daqui a pouquinho à noite, né? Que eu trabalho à noite e graças a esse fogaréu que está aí, a gente tem ajudado a combater o fogo, né? Mas estou aqui a convite do pastor Marcos. Agradeço muito pela oportunidade de trazer a palavra mais uma vez. E tenho uma coisa para dizer para vocês. O choro está passando. Esse momento de dificuldade que estamos atravessando está passando. A alegria virá pela manhã. Pois o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. O Senhor está ao nosso lado, nos livrando, nos protegendo e guardando as nossas vidas. Então, uma coisa eu quero dizer para você. Este momento de dificuldade está passando. Amém. As coisas já estão voltando ao normal. Deus tem nos guardado e continuará nos guardando. Quando a gente recebe um convite para ministrar a palavra para os crentes, a gente fica pensando, o que eu vou falar? E a tarefa fica muito mais difícil, porque teoricamente já ouvimos todo tipo de sermão, né, pastor? Principalmente os mais velhos de igreja já ouviram e ouviram todo tipo de sermão. Bênção, maldição, exortação, né, de cura, de prosperidade, de bênção. Então, sermão não falta. Aí a hora que você é convidado para trazer a palavra para os crentes, aí você fala, e agora? O que eu vou falar? O que eu vou trazer? Mas aí a gente se apega com Deus e aquilo que Deus fala com a gente primeiro. O que Deus falou comigo, eu quero compartilhar com vocês. O que Deus falou ao meu coração chamou muito a minha atenção. Eu quero transmitir para vocês, porque eu não sou um pregador. O pregador é o pastor Luiz, o pastor Marcos, o pastor Zé Antônio e outros pastores. A gente às vezes se mete nesse meio porque Deus com a sua misericórdia nos capacita às vezes, né? E igual eu gosto muito de falar, se para falar com Balaão Deus usou a mula, por que não pode usar o Luiz Fernando para falar com alguém? Né? Então eu creio que se eu estou aqui foi porque Deus me deu essa oportunidade. E eu gostaria de convidar vocês a fazer uma reflexão sobre tudo que estamos ouvindo da palavra de Deus. Eu quero fazer uma reflexão assim, ó. Eu tenho ouvido muita coisa da palavra de Deus, mas será que eu tenho escutado? Ouvir, eu ouço, mas será que eu tenho escutado? Será que eu tenho guardado? Será que eu tenho usado aquilo que eu tenho ouvido? Ou você simplesmente entra pelo ouvido direito e sai pelo esquerdo? Então eu quero convidar vocês a fazer uma reflexão do que a gente tem feito com aquilo que Deus tem nos dado, porque diariamente Deus tem nos dado uma porção da sua palavra. E o que eu tenho feito com essa porção diária que Deus nos dá através da palavra? Ah, mas eu não abri a Bíblia. Até os irmãozinhos que vivem no Face, vira e mexe ali, você decorrendo ali é versículo atrás de versículo. Ali é a palavra de Deus também.
Porque esses versículos são tirados da palavra de Deus. A hora que você está no Instagram lá, a irmã posta lá um versículo lá, você está lendo a palavra de Deus, você está ouvindo a palavra de Deus. Mas será que eu tenho escutado a voz de Deus? Será que eu tenho guardado tudo aquilo que Deus tem falado ao meu coração? Então, para começar, eu quero deixar uma ilustração para vocês. Já usei em outras mensagens, mas eu gosto muito dessa ilustração. 2 agricultores oraram a Deus pedindo chuva. Um orou e tinha certeza que Deus ia mandar a chuva, pegou uma cadeira, sentou na sua varanda, cruzou os braços e ficou esperando Deus mandar a chuva, porque ele tinha certeza que Deus ia mandar a chuva. Amém? Fé. Só que o outro agricultor orou a Deus, pediu a chuva e foi preparar o campo para receber a chuva na hora que o Senhor mandasse, né? E para que o seu campo, na hora que Deus mandasse a chuva, estivesse pronto. Aí eu faço uma pergunta para vocês, não precisa responder, é para você meditar. Qual dos 2 agricultores tinha realmente certeza que Deus ia mandar a chuva? Aquele que cruzou os braços e ficou olhando se Deus ia mandar a chuva mesmo? Ou aquele que foi preparar o campo para receber a chuva que Deus ia mandar? Amém? Vamos. O tema de hoje: fé. A certeza que Deus tem sempre o melhor para mim. Às vezes eu não estou entendendo o que está acontecendo naquele momento. Por que eu estou passando essa dificuldade? Por que está acontecendo isso comigo? Mas tenha certeza, meu querido, Deus tem sempre o melhor para a sua vida. Nada acontece sem a permissão de Deus. Amém? Vamos lá. E o texto base que a gente vai usar para isso é a parábola do semeador. Fica lá em Mateus 13, de 1 a 8. Dá um tempinho para todos acharem. Mateus 13, de 1 a 8. Pessoal, esse momento que a gente dá para as pessoas abrir a Bíblia é muito importante. Porque você abrindo a sua Bíblia e confirmando tudo aquilo que está sendo falado aqui, é quase certeza que você não vai ser enganado. É ter uma certeza que tudo que está sendo falado aqui está saindo da palavra de Deus. Porque se de repente eu não abrir minha Bíblia para confirmar e eu falar uma heresia aqui, passa batido e ninguém vai saber se eu estou falando a verdade ou não. Mas abra a sua Bíblia para acompanhar e confirmar que tudo que está sendo falado está saindo da palavra de Deus. Vamos lá? Todos acharam? Amém. Vamos lá. Naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa, foi para a beira do lago da Galileia, sentou-se ali e começou a ensinar. A multidão que se ajuntou em volta dele era tão grande que ele entrou num barco e se assentou-se, e o povo ficou de pé na beira da praia. Jesus usou parábolas para ensinar muitas coisas, e ele disse: escutem, certo homem saiu para semear. Quando estava espalhando a semente, algumas caíram na beira do caminho, e os passarinhos comeram tudo. Outra parte da semente caiu num lugar onde havia muitas pedras e pouca terra. As sementes brotaram logo, porque a terra não era funda, mas quando o sol apareceu, queimou as plantas e elas secaram porque não tinham raízes. Outras sementes caíram no meio de espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas. Mas as sementes que caíram em boa terra produziram na base de 100, de 60 e de 30 grãos por um. Amém? Pessoal, ainda naquela linha de que Deus tem sempre o melhor para mim.
vemos aqui que acho que eu pulei aqui, peraí. Tá. Vemos aqui que o semeador saiu para semear. Em todos os terrenos ele jogou a mesma semente. E hoje eu estava contando que o irmão Vani Matricardi ia estar aqui, porque ele é um agricultor nato, né? E eu ia usar ele bastante. Mas todo mundo que já trabalhou na roça sabe que para você ter uma ótima lavoura, você tem que ter as melhores sementes. E o semeador, a hora que ele estava semeando, ele pegou a melhor semente que ele tinha e foi plantar no seu campo. Então a gente está vendo aqui que o problema não era a semente. A gente está vendo que não era a semente, porque o semeador pegou a melhor semente que ele tem. O semeador aqui seria Deus, e a semente é a palavra de Deus. E o terreno é o nosso coração. O campo é o nosso coração. Então a semente que o semeador está lançando aqui é a melhor coisa que Deus tinha para nos dar, depois de Jesus, né? A sua palavra. Eu trato isso aqui, igual muita gente despreza, eu trato a Bíblia como um livro de regra, um livro do fabricante, um manual do fabricante. Ah, o Luiz Fernando deu defeito, vamos ver lá como corrigir. Vou no manual do fabricante. Quem fabricou esse corpo? Deus. Se ele não está funcionando bem, vou no manual do fabricante. Aqui ele vai mostrar como funcionar direitinho. Amém? Mas vamos seguindo. Agora a gente vai ler lá Mateus 13, 18 a 23. É a explicação da parábola do semeador. Amém? Vamos lá. Então escutem e aprendam o que é a palavra do semeador quer dizer. As pessoas que ouvem a mensagem do reino, mas não entendem, são as sementes que caíram, que foram semeadas na beira do caminho. O maligno vem e tira o que foi semeado no coração. As sementes que foram semeadas onde havia muitas pedras são as pessoas que ouvem a mensagem e a aceitam logo com alegria, mas duram pouco, porque não tem raiz. E quando por causa da mensagem chegam os sofrimentos e as perseguições, elas logo abandonam a sua fé. Outras pessoas são parecidas com as sementes que foram semeadas no meio dos espinhos. Elas ouvem a mensagem, mas as preocupações desse mundo e as ilusões das riquezas sufocam a mensagem. E essas pessoas não produzem fruto. E a semente que foram semeadas em terra boa são aquelas pessoas que ouvem, entendem a mensagem e produzem uma grande colheita. Umas 100, outras 70 e outras 30 vezes do que foi semeado. Pessoal, então vemos aqui que o problema da semeadura não é a semente, é o terreno, é o nosso coração. E a gente viu aqui que tem 4 tipos de terreno. O que foi semeado ao pé do caminho é aquele que não preparou o solo para receber a semente, e a semente ficou ali, por cima do solo. E a palavra diz que veio os pássaros e pegou essa semente. E poderia ser tantas coisas, poderia ser um carro passando em cima da semente, as pessoas pisoteando, porque caiu à beira do caminho. Então, pessoal, o que eu tenho para trazer para você, prepare o seu coração. A semente que Deus está jogando na sua vida, ela é preciosa. De repente a gente vai saber o valor que ela tem só na hora que a gente se encontrar com Jesus. E de repente, pensou assim, você chegar lá, nossa, tudo que falaram para mim era verdade, e eu não dei ouvido. Uma coisa que eu tenho para falar para você, já vai ser tarde. Amém? E o segundo terreno, o que foi semeado entre pedregais, é aquele que prepara o solo de qualquer jeito,
e recebe a semente, mas como o solo não está preparado corretamente, fica rasa e morre. Pessoal, um agricultor que não prepara o seu campo para receber a semente, e vamos supor assim, que ele faz um sulco bem raso mesmo, a semente fica ali, joga só uma camada de terra por cima. A hora que o sol vem, esquenta, aquela semente vai morrer, certo? Esse é aquele que foi semeado entre os pedregais. O terceiro, o que foi semeado entre espinhos, é aquele que plantou a semente sem tirar tudo o que poderia atrapalhar o seu desenvolvimento. Eu comprei um terreno, vou plantar milho, mas nesse terreno tem árvore caída, tem mato, tem espinho. Eu chego lá e jogo a semente por cima disso tudo, certo? Hora que vem, ela brota, ela não tem espaço para respirar, ela não tem o terreno certo, ela vai morrer. E o quarto é o que foi semeado em bom solo, é aquele que preparou o campo para receber a boa semente, da maneira apropriada. Passou o veneno, gradeou a terra, adubou a terra, fez o sulco da profundidade correta, plantou a semente e cobriu a semente. O que eu estou querendo dizer para vocês através dessa mensagem? O solo é o meu coração, é o seu coração. Você tem que estar preparado para receber a palavra de Deus. Senão simplesmente você vai ouvir, mas não vai escutar. Não vai aprender nada, porque você só ouviu. Eu ouvi falar, né? Lá quando Jó chega e fala: Senhor, eu ouvia falar do Senhor só de ouvir, mas hoje eu escuto a sua voz, eu conheço o Senhor. Vê como é que é diferente? Então, meus queridos, já estou chegando ao final. Essa reflexão Deus falou primeiramente comigo: o que eu tenho feito com o melhor que Deus tem dado para mim? Será que eu tenho demonstrado fé mesmo, ou simplesmente eu falo com a minha boca que acredito, eu falo com a minha boca que eu creio, mas lá no fundo eu duvido de tudo que eu tenho ouvido? Para terminar, 3 perguntinhas. Qual o tipo de agricultor que você é? Aquele que cruzou os braços e ficou meio que duvidoso para ver se Deus ia mandar a chuva mesmo? Ou aquele que foi preparar o terreno para receber a bênção que o Senhor ia mandar, a chuva que ele tanto pediu? Qual solo é o seu coração? Né? Qual solo é o meu coração? O da boa terra? Da beira do caminho? Do meio dos pedregais? Ou no meio dos espinhos? Qual? Espero que a mesma certeza que eu tenho, você tenha. Que o meu coração é o solo de boa terra, preparado para receber a palavra do Senhor. E se o seu coração não é esse, eu quero te fazer uma pergunta. Você já preparou o seu campo para receber a chuva que você pediu? Meu querido, se você tem certeza que Deus está te ouvindo, se você pediu, se prepare para receber. Se prepare, seja uma cura, seja um emprego, seja a esposa, o filho, aquilo que você mais almeja. Se você pediu, amém, se prepare para receber. Se prepare, porque a palavra do Senhor nos diz assim: se a gente tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda, a gente olharia para uma montanha e mandaria ela se jogar no mar, e ela ia sair dali e se jogar no mar. Mas a nossa fé é tão pequena que nem do tamanho de um grão de mostarda é. Então, meus queridos, se você pediu, se prepare para receber. Porque no tempo certo, o Senhor vai responder. O problema é que a gente
pede que é para hoje, que é para agora, que é para daqui um segundo, mas o Senhor sabe todas as coisas. E Ele tem sempre o melhor para a nossa vida. Então tenha fé que o Senhor tem sempre o melhor para cada um de nós. Às vezes a gente não entende o porquê a gente está passando por essas dificuldades. Agora, a moda agora é pedir chuva, por causa do fogo, né? Mas antes era pedir cura, por causa da pandemia, era pedir oração pelos políticos. Pessoal, esses momentos vão nos acompanhar até Jesus voltar. Até Jesus voltar. E pode falar uma coisa, é o começo da tribulação, é o começo da dificuldade, é a ponta do iceberg. Então, deixe essas coisas de lado e tenha certeza, o Senhor está do seu lado, o Senhor está do meu lado, nos livrando, nos protegendo. E na hora certa, aquilo que você almeja, aquilo que você quer, Ele vai derramar sobre a sua vida. Que Deus abençoe a todos e que vocês consigam entender o que eu quis dizer. Amém? Que Deus abençoe cada um. Pastor, obrigado pela